Imagine ser acusado de trair sua pátria, sem provas sólidas, julgado em segredo e condenado apenas por causa da sua origem. Essa é a história do capitão Alfred Dreyfus, um dos maiores erros judiciais da França. Um episódio que dividiu o país no final do século XIX. Dreyfus nasceu em 1859. Era judeu alsaciano, oficial do exército francês. Em 1894, em meio às tensões com a Alemanha, foi acusado de espionagem. Diziam que ele havia entregue documentos secretos ao inimigo. O julgamento foi militar, secreto e injusto. As provas eram frágeis, manipuladas. Na verdade, a motivação estava no antissemitismo crescente da época. Mesmo sem evidências, Dreyfus foi condenado à prisão perpétua e enviado para o presídio da Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Um lugar inóspito, quase sem retorno. Enquanto ele sofria no exílio, surgiram provas de que o verdadeiro traidor era outro oficial, Charles Ferdinand Esterhazy. Mas o exército preferiu abafar o caso para não manchar sua honra. A França se dividiu. De um lado, os Dreyfusards, que defendiam a inocência do capitão. Do outro, os anti-Dreyfusards, que insistiam em chamá-lo de traidor. Foi então que o escritor Émile Zola entrou em cena. Em 1898, publicou a famosa Carta Aberta. J'accuse! Eu acuso! Zola denunciava a farsa judicial. Seu texto incendiou o debate público e correu os jornais do mundo inteiro. Depois de anos de luta, a verdade começou a prevalecer. Um novo julgamento reconheceu a conspiração. E em 1906, Alfred Dreyfus foi inocentado, reabilitado e reintegrado ao exército com todas as honras. O caso Dreyfus revelou os perigos do preconceito, da corrupção judicial e da manipulação política. Foi um marco na defesa dos direitos humanos, da liberdade de imprensa e da justiça imparcial. Hoje continua sendo lembrado como símbolo de injustiça. Um capitão que amava sua pátria, mas foi traído não pela Alemanha, e sim pelo próprio país que jurou servir. A grande lição: sem justiça verdadeira, não existe democracia sólida. É fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que no máximo se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não, nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou a este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base no rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado. Até aqui ter assistido o vídeo. Me dá uma força aí, deixa um like, faça seu comentário, se inscreva no canal, participe, dá uma ajuda aí para que possa chegar a outras pessoas. No julgamento do Bolsonaro, o seu advogado fez uma brilhante defesa do seu constituído e fez a referência à semelhança desses dois casos aí. Então, eu gostaria da opinião de vocês, comente aí o que você achou. E a gente vai botar aqui também aonde
era a prisão lá na França, na Guiana Francesa, e a situação que lá os presos daquela época conviviam. Beleza? Dá uma força aí no canal, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, um grande abraço a todos e vamos lá para o próximo vídeo. Colônia penal de Cayenne, nomeada pela capital da Guiana Francesa. Seus presos cunharam o nome de Ilha do Diabo. Esse nome foi perfeitamente criado para refletir a situação em que os prisioneiros se encontraram nessa ilha. Entre condições horríveis e doenças, calcula-se que a grande maioria dos 80 mil prisioneiros que serviram lá nunca deixaram a ilha e lá morreram. Apenas 2 anos após a abertura da prisão, o governo francês trouxe uma nova lei que forçou os prisioneiros a permanecerem na Guiana Francesa, depois que a sentença foi finalizada. Eles foram premiados com terras, com o tamanho e localização de suas terras dependendo da gravidade do seu crime. Após 1885, a população dessa colônia penitenciária recebeu grande aumento da população depois que o governo francês introduziu outra baixa que permitiu o envio de prisioneiros com pequenos crimes a esta colônia penal. A localização remota no mar aberto revelou-se muito eficaz para evitar que o prisioneiro escapasse dessa ilha do pesadelo. O lugar é totalmente selvagem e em volta das ilhas haviam tubarões e eles se alimentavam de carne humana com frequência. Houveram apenas 2 tentativas de fuga bem-sucedidas. O primeiro foi realizado por Clément Duval, um anarquista francês que escapou da ilha em abril de 1901 e encontrou um santuário nos Estados Unidos onde passou o resto da sua vida. A segunda tentativa de fuga recebeu muito mais publicidade. Henri Carrière e Sullivan conseguiram escapar da ilha, e suas façanhas foram descritas na adaptação do livro e filme chamada Papillon. O público mundial descobriu sobre as terríveis condições dentro desta colônia de prisões após as contas muito divulgadas do capitão do exército francês, Alfred Dreyfus, que foi injustamente acusado de traição em 1895 e após a década de combate legal foi liberado finalmente em 1908. Após a prisão fechada, ela chegou a ser usada como lugar para lançamento de foguetes espaciais, mas hoje em dia é apenas uma atração turística.